Vamos falar agora, gente, de como a gente ajudar a nossa juventude a ter mais atitude. Porque aqui que a gente tem percebido que ultimamente os nossos jovens estão vendo um momento de nem. Parece que nem estudam, nem trabalham e parece que nem sabem o que querem fazer da vida. A gente vai entender, inclusive, por que essa realidade, como a gente pode encontrar uma nova abordagem na educação dos jovens com o Valdinei Valério, ele é presidente do IPAC, que é um centro de referência da juventude, e vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Oi, Valdinei, bom dia. Bom dia, Isadora. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. Bom dia, Edmilson. Estou à disposição. Acho que você começou super bem aí quando fala que o jovem hoje está sem uma referência do que fazer. Mas eu poderia iniciar a fala não pura e simplesmente falando sobre o nem, mas também o jovem sem. É aquele sem oportunidades, sem uma educação de qualidade, sem perspectivas e sem uma visualização de um futuro próximo de inserção no mercado de trabalho de maneira digna ou de uma conclusão do ensino médio e assim por diante. E Valdinei, então a gente já começando falando desse jovem sem, porque a gente pensa que só porque às vezes eles não têm uma oportunidade, não quer dizer que eles não querem. Às vezes eles querem, mas não tem aonde encontrar, não tem como fazer, às vezes não tem acesso. Como que eles podem encontrar isso? O que está faltando ou onde eles podem procurar para deixarem de ser assim? Sabe, Isadora, quando nós falamos da questão da juventude ou de qualquer tipo de política pública relacionada à juventude ou não, nós estamos falando também das questões estruturantes de tudo isso. E as questões estruturantes de tudo isso passam necessariamente pela questão da escola, sobretudo a escola formal, sobretudo a escola pública, sobretudo os processos metodológicos aos quais estão sendo desenvolvidos há um tempo, ou a falta de desenvolvimento de processos metodológicos que venham de encontro com a necessidade da juventude, com a necessidade da renda, com a necessidade de um protagonismo juvenil, para que ele deixe de ser um nem, ou para que ele deixe de ser um sem oportunidade, sem perspectiva, e se integre à sociedade de maneira digna. Valdinei, a gente sempre pensa que às vezes porque a pessoa, ou o jovem, ele fez uma escola pública, ou ele mora numa região mais periférica, ou ele tem uma classe financeira mais baixa, tem poucas condições financeiras, são pessoas que nunca vão ter oportunidades, são pessoas que acabam sendo desacreditadas. Tem um certo preconceito com essas pessoas, mas o que falta? Mudar essa realidade pode mudar para esse tipo de cenário, de visão que as pessoas têm, não continuar se repetindo? Isadora, eu tenho participado há vários anos de encontros internacionais, inclusive encontros do G20, onde eu fui um dos coordenadores internacionais do tema Educação, Trabalho e Inclusão, durante 4 edições, no Japão, no Canadá, na Arábia Saudita e na Argentina. Essa questão relacionada ao ensino público ou ao ensino médio, sobretudo, e a transição para o mercado de trabalho, isso é um problema mundial, mas no Brasil muito mais grave, porque nós ainda somos um país, embora estejamos envelhecendo com muita rapidez, nós somos um país ainda de muitos jovens. E sempre, a vida inteira, ainda quando eu mesmo era jovem, lá nos anos 2000, ainda se falava sobre a juventude do futuro. E esse discurso não se perdeu até agora. Então, o que falta para que isso melhore? Falta nós acreditarmos, o poder público acreditar que o jovem não é mais do futuro. O jovem é do agora. E ele precisa de providências em relação a novas metodologias que o linkem e que o deixe de ser um nem, porque os índices brasileiros são alarmantes, mais de 36% dos nossos jovens não frequentam a escola, ou nem trabalham, nem estudam, para que isso seja minimizado, para que nós tenhamos uma escola inclusiva e uma escola que seja compatível com aquilo que é o mercado de trabalho e que faça essa convergência, sobretudo no processo de transição do ensino médio para o mercado de trabalho. Então, nós não temos isso ainda. O que nós tivemos no ano passado, o ano retrasado, foi a tentativa de um ensino médio que seria ainda mais restritivo, o chamado novo ensino médio, onde aumentava a carga horária do jovem e o jovem pobre, como você
destacou aí, ele é sempre o mais prejudicado, porque o jovem de classe média alta, as oportunidades, elas estão aí, elas acontecem. O jovem pobre é que tem menos oportunidade, porque em determinado momento da vida, ou ele opta por estudar, ou ele opta por gerar renda. E quando você coloca um ensino médio estendido, que não dá para ele fazer um trabalho de um programa de aprendizagem, um programa de estágio no contraturno escolar, essa é mais uma motivação para que ele desista. A gente pode falar, então, porque o pessoal usa muito esse discurso. Os jovens são o futuro do país, vamos educar bem os nossos filhos, porque o futuro depende dos nossos filhos. Fica complicado, dependendo das políticas públicas atuais do nosso sistema de educação, a gente fala isso, né, Valdinei? Muito, muito complicado, porque nós devemos acreditar e estabelecer políticas do agora, para que esse jovem seja o jovem do agora e que o seu futuro esteja garantido. Porque não há outro caminho senão pela educação, não há outro caminho senão pela formação, não há outro caminho senão pela possibilidade de oportunidades a essa juventude, sobretudo a juventude pobre. Porque, como eu repito, a juventude classe média e alta, por mais que em algum momento ele esteja desalentado por um motivo ou outro, as oportunidades deles ainda são maiores. Valdinei, a gente sabe que hoje a internet, ela trouxe um campo muito grande para as pessoas terem acesso a conhecimento, terem acesso à informação, terem acesso a outras culturas. A gente tem um mundo ali na palma da nossa mão. E eu conversei com vários jovens recentemente, falando de futuro. O que você quer para o seu futuro? Você quer uma faculdade, uma profissão? E a maioria, grande maioria, virava para mim e falava: eu quero ser TikToker. Eu quero ganhar dinheiro com a internet, eu quero fazer uma dancinha, eu quero fazer uma piada na internet e ganhar dinheiro com isso. A gente também percebe, Valdinei, um pouco dessa inversão profissional, que o jovem de hoje, ele pensa: quero ter um dinheiro mais fácil, fazendo coisas mais fáceis, sem precisar fazer uma faculdade, sem precisar trabalhar 8 horas por dia, mas ficar no conforto da minha casa ganhando dinheiro. Esse tipo de acesso, né, que as pessoas têm para essa visão de facilidade profissional, também tem atrapalhado esse jovem a decidir o que ele quer para o futuro? Olha, Isadora, existe uma questão. Ainda na década de 80, nos anos passados, as pessoas, os jovens, para se dar bem, eles gostariam de ser ou jogador de futebol, ou cantor, ou algo dessa natureza, que o trouxesse a uma ascensão social o mais rápido possível. O mundo mudou. E com o advento das mudanças tão rápidas do mundo, trazidas pelas redes, pela internet, pelos TikToks e muitos outros dos meios que aí estão, os sonhos e as perspectivas e as vontades também mudaram. Mas nós temos que lembrar que ainda que você se torne um TikToker famoso ou um YouTuber famoso, isso vai acontecer com uma meia dúzia de jovens num universo imenso, como acontecia com jogadores de futebol, como acontecia com aqueles que cantam, porque nós estamos, por exemplo, numa cidade onde a cada esquina você encontra um bom cantor. Não necessariamente esse bom cantor vira um grande astro. Então, assim, essa é a questão. E tem um outro lado, aí eu volto para o nosso tema principal. A educação, a escola formal não se preparou para esse momento. Nós tivemos um desastre na pandemia. Por quê? Porque nem os educadores, nem o processo educativo, nem os processos metodológicos estavam minimamente preparados para um momento em que a tecnologia se tornou fundamental para qualquer tipo de ministração de aula, para qualquer tipo de transferência de conhecimento ou de construção de conhecimento. O investimento, então, tem que ser realmente na educação para a gente garantir uma vida profissional para os nossos filhos, para as nossas crianças e uma tranquilidade nessa mudança, né? De você sair ali da escola para entrar no mercado de trabalho e você trabalhar, inclusive, né, Valdinei, com aquilo que você gosta, com aquilo que você atrai, porque não adianta o estudante estudar, meter a cara nos estudos, como a gente diz, se formar, fazer uma profissão, mas ser aquele profissional que odeia o que trabalha e ali, às vezes, no meio do caminho, abandonar e tentar buscar o que quer depois. Acho que tudo tem que ser um encontro, né? Exatamente. Olha, discutir educação, como discutir saúde, como discutir problemas complexos da sociedade, sempre são difíceis.
mas nós temos que iniciar em algum momento, por algum caminho. E eu acho que os estudos mostram que as necessidades da juventude, elas cambiaram, elas se modificaram, as necessidades do mercado de trabalho também se modificaram, e nós temos que encontrar um ponto de convergência nisso tudo. E para que haja um ponto de convergência nisso tudo, nós temos que estabelecer políticas públicas que deem o primeiro passo nisso, porque nós temos uma educação do século XVIII, XIX, para uma necessidade do século XXI, XXII que está por vir. Então, nós temos que nos atentar a tudo isso. E aí, eu escrevo naquele artigo que foi apresentado recentemente, as organizações sociais, como o IPAC, como outras organizações sociais, têm se empenhado muito para que haja essa convergência entre a educação formal, a sociedade civil, através das organizações sociais, que muitas vezes se mostram muito mais rápidas, mais hábeis, mais propositivas para que o jovem seja incluído de forma mais digna e que esse grande encontro, vamos dizer assim, ele aconteça. Isso não significa dizer que isso é de uma hora para outra, mas nós definitivamente não podemos tratar isso como futuro. Nós temos que tratar o futuro como um agora, e o agora construindo o novo passo, e a partir daí, novos futuros. Com certeza. Valdinei Valério, eu quero agradecer a sua participação, a gente conversar um pouquinho desse assunto tão importante, amplo, que merece mais aprofundamento, de ser discutido mais vezes. Então, o nosso espaço fica, inclusive, aberto para a gente voltar mais vezes a discutir um pouquinho do futuro, né? O futuro do nosso país, discutir um pouquinho os nossos jovens. Muito obrigado, um bom dia. Obrigado, Isadora. E é isso mesmo. Quando nós discutimos a questão da juventude, nós estamos discutindo o futuro da economia, nós estamos discutindo o futuro promissor ou não de um país como o nosso, porque nós estamos aí cansados de ver também aqueles jovens que se dão um pouco melhor, que conhecem um pouco, que conseguem um pouco mais de conhecimento, eles não estão permanecendo no Brasil e isso está criando um buraco imenso. Nós temos que pensar nisso e pensar nisso. Pensar na juventude é pensar no país. Com certeza. Forte abraço. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, ouvintes da Rádio Difusora.